Entre as colinas ensolaradas de Minas Gerais, há uma casa que respira com o vento, onde um homem que vivia de controle aprendeu a amar em entrega, e uma mulher que foi deixada no altar descobriu a própria luz. A casa das janelas abertas, um amor sem grades, erguido com paciência, perdão e fé no recomeço. Ali, eles não prometeram eternidade, apenas ficar, mesmo quando o vento mudasse. Uma história sobre reconstruir-se, sobre amar sem prender e entender que o verdadeiro abrigo é aquele que te deixa respirar. Amanhã no Rio de Janeiro começa com uma luz suave como névoa de seda, que desliza pelas janelas antigas e cobre as paredes cor-de-rosa do pequeno apartamento onde Isadora Menezes vive com a mãe. O som do trânsito sobe da avenida. O pregão dos vendedores de flores se mistura à brisa, junto com o aroma de café recém-passado na cozinha. Para Isadora, essa é a sinfonia familiar dos seus 21 anos, uma idade cheia de sonhos, em que ela ainda acredita que tudo pode ser criado com as próprias mãos e a imaginação. Ela está sentada à mesa de desenho, ainda com a camisa larga manchada de grafite, o cabelo preso com uma fita de seda, os olhos seguindo as linhas do esboço. No papel, surge aos poucos uma construção translúcida, um edifício banhado de luz, com clarabóia, espaços verdes, aberturas para o vento do mar. Para Isadora, arquitetura não é apenas erguer paredes ou cobrir telhados. É a arte da respiração, a maneira de fazer as pessoas sentirem que pertencem a algum lugar. Ela nota com sua caligrafia redonda: espaços de liberdade. Liberdade era essa a palavra que fazia seu coração bater mais rápido, mas aquela liberdade parecia se afastar a cada dia que o casamento com Caio Vasconcelos se aproximava. Caio era o homem que todos elogiavam. Jovem advogado, futuro promissor, filho único da prestigiada família Vasconcelos. Para a alta sociedade do Rio, a união deles era o evento perfeito. Mas para Isadora, quanto mais o grande dia se aproximava, mais ela sentia falta de ar. A casa da futura sogra ficava no jardim botânico, escondida entre árvores e mansões brancas. Cada vez que ela atravessava o portão de ferro, era como entrar em outro mundo. Tudo limpo até a frieza, os passos ecoando no mármore. Lá, Helena Vasconcelos, mãe de Caio, sempre aparecia com um sorriso afiado como uma lâmina. Helena fora uma modelo famosa na juventude e agora era presença constante em eventos de caridade, onde cada palavra era medida pelo status. Quando Isadora a conheceu, pensou que encontraria uma segunda mãe. Mas bastaram alguns jantares para entender que cada você é tão adorável vinha com a intenção de ensiná-la a diminuir-se. «Quer chá, Isadora?» perguntou Helena com voz suave, mas olhos frios. «Sim, obrigada. Diga mamãe», corrigiu ela, sem mudar o sorriso. «Afinal, logo serei sua sogra». Isadora sorriu sem jeito. Helena serviu o chá. O aroma de jasmim se espalhou no ar. «Caio me disse que você ainda está estudando na universidade?» «Sim, estou terminando o curso de design urbano». «Ótimo. Mas depois do casamento, deve repensar. A família Vasconcelos tem nome. A esposa de um advogado não deve deixar o trabalho ocupar todo o tempo». Isadora abaixou os olhos, observando o vapor subir da xícara. Cada palavra de Helena era como argamassa fria sobre o fogo dos seus sonhos. Ela apenas assentiu, sem discutir. Ao sair daquela casa, Isadora ficou um tempo parada na calçada, olhando seu reflexo no vidro do carro. A esposa de um advogado não deve sonhar demais. Foi o que a mulher dissera, e Caio, o homem que ela iria casar, apenas sorriu em silêncio. Ele era gentil, sempre contido, mas era esse silêncio que mais a assustava. À noite, Caio foi visitá-la. A luz do poste desenhava sombras no rosto dele, pálido e confuso. «Mamãe só quer o melhor para nós», disse ele, como se lesse seus pensamentos. «Quer o melhor ou quer controlar tudo? Você sabe que ela tem seus motivos». Isadora suspirou. «E você, Caio? Quais são os seus motivos?» Ele ficou em silêncio. Por um instante, ela viu o medo atravessar-lhe os olhos. Depois, ele a abraçou, com uma delicadeza que parecia temer quebrar algo frágil. «Basta acreditar em mim. Tudo vai ficar bem», murmurou. Mas era a tremura na voz dele que a deixava inquieta. Estava tentando acalmar,
lá ou a si mesmo. Os dias seguintes foram tomados pelos preparativos do casamento, tratado como um evento social. Os jornais noticiavam, as flores vinham de Petrópolis, o menu era de um hotel 5 estrelas. Helena supervisionava tudo, a cor das toalhas, a altura das velas, até o corte do vestido da noiva. Numa tarde, Isadora foi chamada para provar o vestido. Diante do espelho, ela mal se reconheceu. O vestido era deslumbrante, mas o olhar refletido estava cansado. "Está lindo, não acha?" perguntou Helena, pondo a mão em seu ombro. "Está." Rafael da Costa, o estilista mais famoso de São Paulo, fez pessoalmente. "Todos vão se encantar." "Sim", respondeu baixo, mas dentro dela ecoava uma voz. "Todos vão se encantar." E eu? À noite, em casa, ela abriu o caderno de desenhos. Em vez de prédios, desenhou uma gaiola. Dentro, uma borboleta com as asas entreabertas. Abaixo escreveu: "Mesmo a beleza pode aprisionar." O dia do casamento se aproximava. O clima estava incrivelmente bonito. O rio parecia mais brilhante. Céu límpido, mar prateado. Amigos enviavam mensagens. Jornais publicavam fotos do casal dourado da temporada. Mas dentro de Isadora, tudo estava imóvel, como a superfície da água antes da tempestade. Na manhã anterior à cerimônia, sua mãe a abraçou forte e perguntou baixinho: "Tem certeza de que é isso que você quer, Isadora?" Ela sorriu, e as lágrimas caíram. "Quero acreditar que posso ser feliz." De longe, os sinos da igreja tocaram. A pureza do ar carioca naquele dia logo testemunharia o que ninguém previa. Na manhã do casamento, o rio acordou sob um sol dourado como mel. No alto do outeiro da glória, a igreja antiga, com sua cúpula branca, erguia-se contra o céu azul. Fileiras de lírios brancos ladeavam o corredor, o perfume misturando-se ao sal do mar vindo da Baía de Guanabara. Carros de luxo formavam fila na rua íngreme e curiosos paravam para olhar. A imprensa já chamava de "o casamento do ano." Dentro da sala da noiva, Isadora estava diante do espelho. O vestido escolhido por Helena realçava sua pele clara, os cabelos ondulados, presos com presilhas de pérola. Tudo estava perfeito exceto os olhos. Neles havia um brilho turvo, como se vissem o futuro e não tivessem certeza de querer segui-lo. "Isadora, todos estão prontos", disse Helena da porta. Ela usava um vestido verde esmeralda, o cabelo em coque, joias cintilando. "Caio está nervoso, mas isso é normal." Isadora assentiu. Helena se aproximou, apertando-lhe os ombros. "Hoje, todos os olhares estarão sobre você." Sorria. "As mulheres da família Vasconcelos não mostram fraqueza." "Eu não sou uma Vasconcelos", murmurou Isadora. Helena parou por um instante e depois sorriu friamente. "Será em poucos minutos." Quando a porta se fechou atrás dela, Isadora ficou sozinha. O reflexo no espelho mostrava o tule como asas finas, mas não de liberdade. Ela tocou o peito e sentiu o coração descompassado. "É mesmo esse o meu caminho?" A porta se abriu. Sua mãe entrou, os olhos marejados. "Você está linda, minha filha. Mas se não quiser, podemos ir embora agora." Isadora sorriu. "Tenho que ir até o fim, mãe." Lá fora, a orquestra começou a tocar. As portas da igreja se abriram e o murmúrio do público cresceu. Isadora saiu, o braço entrelaçado ao do tio, pisando devagar sobre o tapete branco. A luz atravessava os vitrais e dourava o caminho diante dela. No altar, Caio a esperava, o rosto tenso. Quando seus olhares se cruzaram, ela viu o medo nos olhos dele. Sorriu, tentando acalmar. "Lu." Mas ele desviou o olhar. O coração dela apertou. O padre iniciou as bênçãos. O vento sussurrou pelas janelas. Chegada a sua vez de falar os votos, ela respirou fundo. "Eu, Isadora Menezes, prometo ser." Sua voz soou firme e clara. Falou sobre respeito, sobre construir juntos, sobre não deixar o amor ser devorado pelo orgulho. A plateia se emocionou. Ouviu-se até choro contido. Chegou a vez de Caio. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Uma gota de suor desceu pela têmpora. O padre o incentivou baixinho, mas ele apenas balançou a cabeça. Eu não posso", disse, com a voz quebrada. O salão cheio mergulhou em silêncio. As câmeras pararam. Helena se levantou, o rosto pálido. "Caio, Sibilu."
Continua. Ele deu um passo atrás. Isadora permaneceu imóvel, segurando o buquê com força. Todos os olhares recaíam sobre ela. Desculpa, murmurou Caio, com os olhos marejados. Eu não posso. Virou-se e correu pelo corredor central. As portas da igreja se abriram, a luz do sol invadiu o espaço e depois se fecharam com um estrondo. Isadora ficou parada. Os lábios tremiam, mas nenhuma lágrima caiu. Helena aproximou-se e sussurrou como uma lâmina. Eu avisei. Você nunca seria suficiente. Aquelas palavras soaram como metal batendo em osso. Isadora entregou o buquê à dama de honra e virou-se. Cada passo parecia dentro d'água. As vozes murmuravam. Ele fugiu? Que vergonha. Celulares se erguiam. Flashes piscavam. Do lado de fora, o calor do rio a envolveu. Ela tirou os sapatos e caminhou descalça sobre as pedras quentes. Um vento vindo do mar levantou o véu, deixando-o flutuar atrás dela como uma trilha de fumaça branca. Naquela noite, o pequeno apartamento estava escuro. Sua mãe bateu várias vezes na porta, mas ela não respondeu. O vestido jazia sobre a cadeira, manchado de maquiagem. Isadora sentou-se à janela, olhando as luzes distantes. Dentro dela havia um vazio gelado, mas, entre as ruínas, algo muito tênue começava a brilhar. Um pensamento. Ainda sou inteira. Ela abriu o caderno de desenhos, virou na página da gaiola e acrescentou um traço, a porta entreaberta. Depois escreveu uma linha pequena. Mesmo quando tudo desmorona, ainda é possível recomeçar. Uma brisa suave entrou, fazendo a folha tremer. Do lado de fora, o rio continuava barulhento, mas, dentro do quarto, o silêncio tinha se transformado em promessa. 3 dias se passaram desde o casamento desfeito, e o Rio de Janeiro parecia decidido a não deixá-la esquecer. Todas as manhãs, quando Isadora abria os olhos, o rádio do vizinho repetia as notícias com o nome dela. A noiva abandonada do ano. A fuga que chocou a alta sociedade. Mesmo com todos os aparelhos desligados, ela ainda ouvia essas palavras ecoando na cabeça. Nas redes sociais, as pessoas comentavam, zombavam, fingiam piedade. Havia fotos do momento em que ela ficara sozinha no altar, o olhar vazio. O pequeno apartamento tornara-se refúgio e prisão ao mesmo tempo. Sua mãe tentava levar comida, oferecer consolo, mas Isadora raramente abria a porta. À noite, ela se deitava no chão junto à janela, observando a luz amarela refletida no asfalto úmido. Em sua mente, a imagem de Caio voltava sempre, ele virando as costas, os ombros tremendo. Ela já não sentia raiva, só restava a dissolução da confiança. No 4º dia, a chuva caiu forte. A água tamborilava no telhado, respingava nos vidros. O som da chuva abafou a primeira batida na porta, depois a segunda, a terceira. Isadora pensou em não atender, mas quem estava do lado de fora não desistia. Por fim, ela vestiu um robe leve e foi até a porta. Através do vidro, viu um homem de pé sob a tempestade, terno escuro, ombros molhados, um guarda-chuva na mão. Era alto, ereto, havia algo de familiar em sua postura. Quando abriu a porta, o vento frio entrou junto com o cheiro de chuva e de perfume amadeirado. Senhorita Menezes, disse ele com voz grave e firme. Eu sou Rafael Duarte. O nome a fez citar. Rafael Duarte, o dono da Duarte Construtora, o empresário entrevistado na televisão sobre pensamento moderno em arquitetura sustentável, e também o homem com quem ela trocara poucas palavras numa exposição meses antes. O que o senhor quer? Perguntou, a voz rouca de tantos dias calada. Um pouco do seu tempo, se permitir. Ela olhou em volta, envergonhada da bagunça do apartamento, e deu passagem. Ele entrou, apoiou o guarda-chuva na parede. A água escorria das mangas, mas ele não parecia se importar. Seu olhar percorria o espaço, não por curiosidade, mas como quem mede a luz e os ângulos. Não esperava visitas, disse Isadora friamente. Nemu. Mas achei que eu devia vir. Ele tirou os óculos e os limpou com o lenço. A luz cinzenta, o rosto dele revelou traços firmes, o maxilar marcado, os olhos cinzentos, de quem está acostumado a mandar e ser obedecido. Sinto muito pelo que aconteceu, disse ele num tom neutro. Não precisa. Todos já disseram isso. Os outros dizem por educação.
Eu digo porque vi quem você era antes. Isadora ergueu o olhar, desafiadora. E o que o senhor acha que viu? Uma mulher que enxerga com os olhos da alma. No Museu do Amanhã, lembra? Você ficou diante de uma maquete de vidro e disse que o concreto às vezes sufoca. Ela lembrou. Aquela frase, dita sem pensar, o fizera parar por um instante. Não imaginava que ele a tivesse guardado. E o que isso tem a ver com a minha vergonha pública? Perguntou. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. Tudo. Não vim oferecer consolo. Vim oferecer trabalho. Isadora soltou uma risada seca. Trabalho? Tenho uma propriedade em Minas, a Fazenda Santa Luzia. Quero reconstruir parte dela. Preciso de alguém que veja o espaço como respiração, não como parede. Por que eu? Há dezenas de arquitetos melhores. Justamente por isso. Eles me vendem luxo. Você me mostrou vida. As palavras o fizeram calar. Era a primeira vez, desde o casamento, que alguém falava com ela sem piedade. Ainda assim, manteve a cautela. E o senhor acha que eu estou pronta para trabalhar? Acho que ninguém está pronto para renascer. Mas se não começar, nunca vai estar. Ela olhou pela janela. A chuva ainda caía, as gotas escorrendo como o tempo passando. Pensou nas manchetes, nos olhares de pena, nas plantas inacabadas sobre a mesa. E se eu disser não? Perguntou. Rafael deu de ombros. Perderá a chance de provar que a história não acabou. Levantou-se e colocou uma pasta de couro sobre a mesa. Dentro há plantas, contratos e o endereço. Pense com calma. Antes de sair, parou no batente. Você tem talento demais para se esconder atrás de cortinas fechadas, Isadora. A porta se fechou. No quarto, restavam apenas o som da chuva e a pasta sobre a mesa. Ela ficou olhando por muito tempo, o coração pesado, compassado. A razão a alertava. Não confie em um homem poderoso. Mas havia outra voz, mais baixa e teimosa. Talvez este seja o caminho de saída. Naquela noite abriu a pasta. Dentro, o desenho de uma casa antiga. Paredes de pedra, telhas de barro, um pátio interno. No canto, lia-se Fazenda Santa Luzia, Minas Gerais. O papel ainda trazia o perfume amadeirado das mãos dele. Isadora não dormiu. Ficou diante da janela, vendo o céu clarear. Um feixe fraco de luz atravessou as nuvens e refletiu no vidro. Ela tocou o brilho e murmurou. Talvez seja a hora de abrir as janelas. Na manhã seguinte, arrumou algumas coisas. Deixou o vestido de noiva e os jornais para trás. Sua mãe a esperava na porta, lágrimas nos olhos. Tem certeza, filha? Tenho. Preciso respirar. O táxi partiu do Rio ao amanhecer. Pelo vidro, Isadora viu a cidade ficando para trás, os prédios dourando ao sol. Não sabia o que a esperava em Minas, apenas que adiante havia espaço suficiente para um novo começo. A estrada para Minas Gerais parecia infinita, serpenteando entre colinas cobertas de névoa e cafezais verde escuros. Isadora, no banco de trás, observava o cenário mudar. Casas de tijolo vermelho, vacas pastando, placas desbotadas de bares à beira da estrada. A cada quilômetro, a distância entre ela e o passado aumentava, e o peso do altar ficava mais longe. O motorista ligou o rádio, e o locutor falava sobre o tempo ensolarado no sul. Isadora recostou a cabeça no vidro, os olhos semicerrados. No meio do torpor, viu novamente as luzes da igreja, o burburinho, o rosto trêmulo de Caio, e depois, o de Rafael sob a chuva, o olhar frio e profundo. Não sabia por quê, mas toda vez que pensava naqueles olhos, o coração acelerava. Talvez porque neles houvesse a calma que ela buscava. O carro entrou numa estrada de terra vermelha. Um portão de ferro surgiu entre árvores antigas. Fazenda Santa Luzia. O caseiro abriu, acenando. Ao longe, a casa principal aparecia entre palmeiras altas, as paredes brancas gastas pelo sol. Quando o carro parou, Isadora desceu. O ar ali era outro, cheirava a capim seco, terra molhada e café secando ao sol. Seja bem-vinda, moça, disse o caseiro, sorrindo, e a conduziu pelo caminho de pedra. No alpendre, uma mulher de cabelos brancos a esperava. Rosto sereno, sorriso caloroso. Então é você, a jovem arquiteta? Eu sou Celina, mãe de Rafael, disse, com voz doce. Isadora curvou-se levemente. É um prazer, dona Celina. O prazer é meu, querida.
A mulher apertou suas mãos, ásperas, mas gentis. Aqui todos são tratados com carinho, não com títulos. A frase a fez relaxar. Celina a conduziu pela casa. Teto alto, janelas largas para os campos, piso de madeira antiga brilhando. Tudo respirava o tempo. Nas paredes, fotos em preto e branco, Rafael menino, o pai falecido, colheitas antigas. O ar tinha perfume de jasmim e bolo assando. Rafael está no escritório, mas deve jantar conosco, disse Celina. Falou muito sobre você. Isadora sorriu, o coração acelerado. Não sabia o que ele havia dito, apenas que estava prestes a entrar em seu mundo, um mundo que ela ainda não compreendia. Celina a levou a um grande cômodo na ala oeste. Este será seu ateliê. Rafael mandou preparar. A sala estava cheia de luz, paredes brancas, uma mesa de madeira longa, pranchetas, papéis e réguas. A janela dava para o vale. Quando o vento soprou, entrou o cheiro de terra e flores do campo. Isadora respirou fundo. Sentiu o peito se abrir depois de semanas fechado. Ao entardecer, Rafael apareceu. Usava camisa branca, mangas arregaçadas, passos firmes. Vejo que chegou bem, disse ele, com voz baixa. Sim, a fazenda é linda. Espero que encontre o que procura aqui. Soava como uma saudação, mas havia algo de vigilante em seu olhar. Ela não sabia se estava sendo acolhida ou testada. O jantar foi servido na varanda. Feijão, arroz, carne assada, vinho leve. Celina contou histórias antigas das chuvas longas, da infância de Rafael. Isadora ouviu, às vezes rindo. Rafael quase sempre em silêncio observava. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Não lembro a última vez que ouvi meu filho rir, comentou Celina, olhando-o. Talvez tenha sido hoje. Mãe, murmurou ele, com tom brando. Isadora corou. Depois do jantar, ela voltou ao ateliê. A noite em Minas era tranquila. Grilos cantavam, a lua prateada iluminava o papel. Isadora sentou-se e escreveu as primeiras palavras. Lugares que respiram. As linhas foram surgindo pátio aberto, claridade atravessando portas. A porta rangeu atrás dela. Rafael estava encostado no batente. Está trabalhando? Tentando. Ela ergueu o olhar. O silêncio aqui é diferente. O silêncio é bom. Ajuda a ouvir o que importa. Ele se aproximou alguns passos. A luz da lua dividia o rosto dele em sombra e claridade. Sabe por que escolhi você, Isadora? Perguntou. Não. Porque o que você desenha tem alma. Eu perdi isso há muito tempo. Disse e saiu, deixando-a com o coração acelerado. Quando a porta se fechou, Isadora olhou o desenho e acrescentou um detalhe. Uma figura de pé no pátio, o rosto voltado para o céu. Talvez fosse ela mesma. Naquela noite demorou a dormir. Em sonho, ouviu o vento nas janelas abertas, o riso de Celina, os passos pesados de Rafael no corredor. Não sabia o que aquilo significava. Apenas que, pela primeira vez em semanas, acordou sem peso no peito. Na manhã seguinte, o sol banhava as colinas. Do lado de fora vinham vozes, relinchos, o som das máquinas de café. Isadora saiu para a varanda, respirou fundo. Um sorriso breve lhe tocou os lábios. Ela ainda não sabia aonde aquela nova vida a levaria, mas pelo menos a luz voltara a atravessar a janela. O amanhecer em Minas Gerais não é como no Rio. Aqui, a luz não chega de repente, ela se insinua pelas camadas de neblina, toca de leve as colinas, os cafezais e o espelho calmo do lago. Isadora despertou no quarto desconhecido, ouvindo o canto dos pássaros e o ronco suave das máquinas moendo grãos no pátio. O ar fresco a fez estremecer, mas o aroma do café recém-torrado acalmou-lhe o coração. Saiu para a varanda. De lá, via fileiras de cafeeiros que se estendiam até o horizonte, entremeadas de névoa branca. Os trabalhadores já estavam em movimento, uns empurrando carrinhos de grãos, outros cantando baixinho antigas modas de viola. Tudo era novo e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Dormiu bem, filha? A voz de Dona Celina soou atrás dela. Isadora se virou e viu a mulher com um vestido florido e 2 xícaras fumegantes nas mãos. Celina lhe estendeu uma. Sim, dormi muito bem. Este lugar é lindo, respondeu Isadora, inspirando o perfume do café. É a alma da fazenda. Celina sorriu.
O cheiro do café acorda até quem já perdeu a esperança. A frase a fez parar por um instante. Dona Celina tinha o dom de dizer coisas simples que pareciam tocar o fundo do peito. Depois do café da manhã, Isadora caminhou pela fazenda. A estrada de terra contornava a casa principal, passava pelos estábulos e chegava ao terreiro de secagem. Todos a cumprimentavam com sorrisos sinceros. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia a noiva abandonada do rio, mas alguém inteiro, vivo. Parou diante da casa antiga no alto do morro, o prédio que Rafael queria restaurar para transformar, lo em espaço comunitário e galeria. As paredes de pedra manchadas pelo tempo, as portas rangendo, a luz atravessando telhas quebradas e criando faixas douradas no ar. Ela tocou a parede, sentindo o calor guardado dos anos. "Gostou?" perguntou uma voz masculina. Ela se virou. Rafael estava a poucos passos, camisa branca aberta no colarinho, mãos nos bolsos. Sua figura se misturava à luz, altiva e serena. "É um lugar que respira", disse ela. "Foi o que pensei quando comprei. Só não sabia como fazer. No respirar de verdade." Ele se aproximou, o olhar pousando nos desenhos que ela segurava. "Já tem alguma ideia?" "Muitas. Mas quero entender o que o senhor busca primeiro." "Um espaço vivo, que sirva às pessoas", respondeu, com voz mais baixa, "como você disse no museu." Isadora ficou em silêncio. Sentia o peso daquele olhar firme, atento, como se ele a enxergasse além das palavras. Caminharam juntos ao redor da construção, conversando sobre estrutura, luz, vento. Ela falou sobre um pátio central aberto, passagens que ligariam o terreiro de café à sala de exposições. Rafael escutava, assentindo, perguntando com frases curtas. Havia nele um homem acostumado a controlar tudo pela razão, mas perdido diante de sentimentos que não sabia nomear. À tarde, Isadora voltou ao ateliê. No papel, traços novos surgiam. Do lado de fora, o campo de café se tingia de cobre sob o sol. O vento trazia o perfume doce da terra e dos grãos maduros. Ela escreveu no canto da folha: "Luz e ar são os verdadeiros alicerces." A porta se abriu devagar. Rafael entrou sem bater. "Posso entrar?" "Já entrou", respondeu ela, sem erguer o olhar. Ele ficou calado um instante e aproximou-se da mesa. "Gosto de ver quando alguém acredita no que faz." "Eu acredito." "Isso é raro." Isadora o fitou. Por um segundo, viu nos olhos dele um cansaço profundo, o de quem também procura um lugar onde possa respirar. "Obrigado", disse ele baixinho, antes de sair. Quando a porta se fechou, Isadora sorriu de leve. Não sabia por que ele agradecera, mas o calor daquelas palavras ficou no ar. O entardecer tingia a fazenda de vermelho, e dentro dela algo começava a germinar pequeno, incerto, mas vivo. O tempo parecia desacelerar em Santa Luzia. O sol se despedia devagar e a fazenda mergulhava numa paz quase onírica. Isadora, no ateliê, desenhava ao ritmo do próprio coração. No papel, o velho casarão ganhava janelas abertas, corredores de luz, passos humanos. Um último raio dourado pousou-lhe no ombro. Ouviu uma batida suave. Dona Celina estava na porta com uma cesta nas mãos. Trouxe um pouco de bolo de fubá. Saiu do forno agora. O cheiro doce se espalhou pelo cômodo. Isadora sorriu e puxou uma cadeira. "Que aroma maravilhoso, Dona Celina." A mulher sentou-se e observou os desenhos, os olhos brilhando. "É bonito ver alguém criando com o coração. Meu filho era assim, antes que o mundo exigisse que ele fosse aço." Isadora ficou quieta. As palavras flutuaram no ar como um segredo levado pelo vento. "Ele sempre foi tão sério", murmurou. Rafael aprendeu cedo a esconder o que sente. O pai dele morreu de repente, e ele achou que para cuidar de tudo precisava virar pedra. "E a senhora?" Celina sorriu. "Eu me tornei vento, filha. Pedra e vento se enfrentam, mas o tempo ensina que um precisa do outro." As duas silenciaram. O vento entrou pela janela, espalhando as folhas sobre a mesa. Isadora abaixou-se para recolher e, ao levantar, viu Rafael do lado de fora. Sem terno, mangas arregaçadas, o peito levemente aberto, a pele dourada. O olhar dele pousava nela longo, profundo, e depois ele se afastou, sem dizer nada. Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. Os grilos cantavam, o vento sussurrava no telhado. Ela saiu à varanda, sentou-se.
Na casa principal, uma luz ainda estava acesa. Viu a sombra dele movendo-se, depois parada junto à janela. Seus olhares se encontraram através do pátio escuro. Nenhum desviou. Ficaram ali, imóveis, dois seres presos no mesmo silêncio. Na manhã seguinte, Rafael apareceu cedo no ateliê, trazendo um rolo de papel antigo. Esta é a planta original da fazenda. Era do meu avô. Ela desenrolou o documento. Linhas precisas, traços cuidadosos. É lindo. Ele acreditava que cada parede devia servir ao sol. Eu perdi isso. Isadora ergueu o olhar. Pode reencontrar, se quiser. Ele a observou por um instante. Talvez. Mas às vezes o sol queima. Ou ilumina, ela respondeu. Suave. Trabalharam juntos a manhã inteira. Rafael falava pouco, mas cada resposta era exata. Quando ela terminou o primeiro esboço, ele se inclinou por trás, observando. Estavam tão próximos que ela sentiu o calor de sua respiração na nuca. A mão tremeu. Está perfeito, murmurou ele. A voz grave, quase um sussurro. Ainda falta vida. A vida vem de quem cria. Parou. Você trouxe isso para cá. O coração dela tropeçou. Virou-se e encontrou um olhar direto, sereno, aquecido. Não havia frieza ali, apenas gratidão. Quis dizer algo, mas as palavras não vieram. Ele recuou, um leve sorriso no rosto. O café está pronto. Venha tomar comigo. Sentaram-se na varanda, o aroma do café se misturando ao vento. Quando eu era criança, contou Rafael, olhando o horizonte, achava que as pessoas eram como construções. Algumas firmes, outras frágeis. E agora? Agora acho que o que sustenta tudo são as janelas abertas. Isadora sorriu. Então abra as suas, Sr. Duarte. Ele a olhou, a luz dourada refletindo em seu rosto. Talvez eu esteja aprendendo com a pessoa certa. A tarde se estendeu até o crepúsculo. De volta ao ateliê, Isadora sentia o corpo leve, como quem finalmente largou uma bagagem antiga. Pousou a xícara e retomou o desenho. No canto da folha, traçou uma janela aberta para os cafezais e duas figuras próximas, sem se tocar, mas unidas pelo calor do mesmo ar. Antes de dormir, ouviu o som distante de um piano vindo da casa principal. A melodia era lenta, melancólica. Sorriu, reconhecendo que era Rafael quem tocava. A música alcançou o lugar mais profundo dentro dela, aquele que antes só abrigava medo e lembrança. Agora, nele começava a brotar algo novo. Uma ternura sem nome, ainda pequena, mas viva. Nos dias seguintes, a fazenda Santa Luzia parecia mover-se em outro compasso. A cada manhã, o sol dourava o vale, a névoa se desfazia entre os cafezais e Isadora começava o dia no ateliê. Ela desenhava, media, cortava maquetes às vezes parando para olhar pela janela, onde o vento constante trazia o cheiro de café torrado e terra molhada. Todos os dias, Rafael aparecia, não por obrigação, mas como quem seguia um rito silencioso. No início, ele só ficava à porta, observando, fazendo perguntas curtas sobre o projeto. Com o tempo, o silêncio entre eles deixou de ser ausência de palavras e se tornou uma linguagem própria. Um olhar, uma respiração, uma frase breve bastavam para encher o ar de algo indefinido. Numa tarde, a chuva caiu forte. A água escorria pelas telhas, batendo ritmada no chão. Isadora continuava desenhando, tão concentrada que não percebeu quando Rafael entrou. Ele ficou atrás dela, em silêncio, observando o traço do lápis. O cabelo dela caía solto, alguns fios colados ao pescoço. Ele estendeu a mão para afastá-los, mas parou no meio do gesto. Você não se cansa de desenhar? Perguntou. A voz rouca. Sem virar-se, ela respondeu. Desenhar me mantém viva. E o que te mata? Isadora ergueu o olhar e o encontrou no reflexo do vidro. Ficar presa. A resposta o fez parar por um instante. Um meio sorriso curvou-lhe os lábios. Também não gosto de prisões. Gosta de controlar. É diferente, replicou ela, serena. Rafael se aproximou, apoiando as mãos na mesa. A distância entre eles diminuiu até quase nada. O cheiro da chuva misturava-se ao perfume de madeira do ateliê. Acha que me conhece tão bem assim? Acha que não? O silêncio caiu espesso. Só se ouviam o som da chuva e dos corações. Ele a olhou demoradamente, o olhar firme, cansado.
Controlar foi o que me manteve inteiro. Inteiro ou sozinho? Perguntou ela num sussurro. Ele não respondeu. Ela tentou continuar o desenho, mas o traço tremia. Por fim, ele recuou, como quem teme quebrar algo frágil. Amanhã quero ver a planta final, disse apenas, e saiu. O cheiro de chuva ficou, junto com o vazio. Isadora respirou fundo. Não entendia por que o coração dela reagia assim toda vez que ele se aproximava, medo e vontade misturados. Naquela noite sonhou. Caminhava por um campo aberto, o vento forte batendo no rosto. Uma mão tocava-lhe o ombro firme, quente. Ela se virou e o rosto de Rafael surgiu. Mas o olhar dele não era frio, era intenso, humano. Acordou ofegante. Na manhã seguinte, o céu estava límpido. Rafael estava nos estábulos, acariciando o pescoço de um cavalo castanho. Parecia mais leve. Bom dia, disse ela. Bom dia, respondeu ele, erguendo os olhos. Dormiu bem? Mais ou menos. Sonhei com você. Ele se deteve. É mesmo? E o que aconteceu no sonho? Nada demais, respondeu, sorrindo. Você parecia humano. Rafael soltou uma risada breve, rara. Que sorte a minha. Caminharam lado a lado sob as árvores. A luz atravessava as folhas, desenhando sombras no chão. Isadora falou sobre o novo plano, um caminho que uniria o terreiro de café ao espaço de exposições. Ele ouvia com atenção, concordando de vez em quando. Quando pararam sob uma figueira antiga, ele perguntou: Você acredita em recomeços, Isadora? Acho que a vida inteira é feita deles. E se alguém não souber por onde começar? Aprende, respondeu ela, sorrindo. Mas primeiro precisa parar de ter medo de se perder. Rafael assentiu. Uma folha caiu-lhe no ombro. Ele a afastou delicadamente, os dedos roçando de leve a pele dela. Nenhum dos dois se moveu. O tempo pareceu prender a respiração. À noite, quando Isadora voltou ao quarto, encontrou sobre a mesa uma pequena flor branca de perfume adocicado e um bilhete com a caligrafia dele. Nem toda prisão é feita de muros. Ela releu várias vezes. Não sabia se era aviso ou confissão. De qualquer forma, as palavras a mantiveram desperta. Dentro dela, duas forças opostas começaram a crescer. Fogo e gelo, desejo e medo. O vento soprava das montanhas, balançando as janelas. A fazenda parecia conter o fôlego. Isadora sentou-se junto à janela, olhando a lua minguante no céu escuro. O bilhete de Rafael ainda aberto diante da vela. As letras pareciam brilhar. Nem toda prisão é feita de muros. Seria uma advertência? Ou o reconhecimento de que ele também estava preso? Ela se levantou, enrolou o xale e saiu ao corredor. Gotas antigas escorriam do beiral. Da casa principal vinha luz. Intuiu que ele estava lá. Aproximou-se devagar. Ouviu o som de papel e o arranhar de uma caneta. Rafael escrevia, a cabeça baixa, o rosto iluminado pela chama. Quase foi embora, mas bateu de leve à porta. Ele ergueu o olhar e os olhos dele se encontraram. Não consegue dormir? Perguntou. A voz rouca. Não. Você também não. Ele deu de ombros. Os muros continuam na cabeça, mesmo quando o mundo dorme. Ela entrou. O quarto cheirava a madeira e tinta. Sobre a mesa, contratos e plantas, mas também desenhos, um esboço simples de uma casa com grandes janelas voltadas para o sol. Isso é seu? Perguntou ela. Tentativa. Respondeu. Às vezes quero voltar a desenhar. Então por que parou? Porque comecei a ganhar dinheiro demais para ter tempo de sonhar. A resposta a silenciou. Sentou-se diante dele. Você fala como se o sucesso fosse um castigo. Talvez seja. Traz poder, mas rouba a alma. O silêncio voltou. O vento zunia nas frestas, balançando a chama da vela. Rafael se recostou, olhando-a fixamente. Você me intriga, Isadora, disse. Cada palavra medida. Não é medo, nem admiração. É outra coisa. Ela murmurou. E o que é? Vontade de entender o que você sente. Levantou-se, deu a volta na mesa e parou atrás dela. O hálito quente tocou-lhe a nuca. Você desenha como quem reza, murmurou. E fala como quem tem medo de ser ouvida. Ela engoliu em seco. Talvez eu só esteja tentando não me perder. Ele se inclinou um pouco mais. Me diga, do que você tem medo, Isadora? A pergunta a fez levantar-se de súbito. De me entregar a quem não sabe o que fazer com o que recebe. Ele a fitou, surpreso. Ela deu um passo atrás.
Você acha que pode possuir tudo, mas há coisas que não se compram nem se controlam. Fez uma pausa. Eu nunca estive com ninguém, Rafael. O ar pareceu desaparecer. O quê? Ouviu Bem. Nunca estive com homem algum, disse ela, firme apesar da voz trêmula. Guardei o que tenho de mais íntimo para quem me amasse de verdade, não para quem quer provar que pode. Rafael recuou um passo, confuso. Passou a mão pela testa. Isadora, você não tem ideia do que isso. Tenho, interrompeu. Significa que não vou ser parte de mais um jogo. Virou-se para sair, mas ele segurou-lhe o braço. Não é jogo, eu só... Procurou as palavras, mas elas falharam. É difícil explicar. Então não explique, disse ela. Mais suave. Só me respeite. Ele a soltou. O silêncio o cercou de novo, quente e denso. Rafael desviou o olhar. Você é a primeira pessoa que me faz querer ser alguém melhor. Isadora apenas acenou e saiu. Naquela noite, Rafael não dormiu. Caminhou pelo quarto, mãos nos bolsos, o som da voz dela ecoando na mente. Metade dele ardia de desejo, a outra temia destruir o que mal começara. Antes do amanhecer, saiu para a varanda. O vento frio cortou-lhe a pele. As últimas estrelas se apagavam quando murmurou para si mesmo. Talvez amar seja isso, perder o controle. De manhã, Isadora chegou cedo ao ateliê. Não esperava vê-lo, mas Rafael apareceu à porta, em silêncio. Deixou sobre a mesa uma rosa vermelha, ainda coberta de orvalho, e foi embora. Ela olhou a flor por muito tempo. Não era desculpa, era pausa, era promessa. E quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, Isadora compreendeu que o que nascia entre eles já não era um jogo de poder, mas a luta de duas almas. Uma aprendendo a soltar, a outra a confiar. Na primeira manhã, depois da longa noite, a fazenda Santa Luzia parecia coberta por uma luz nova. Tudo estava igual ao céu límpido, a névoa leve sobre os cafezais, o aroma do café torrado se espalhando pelo ar, mas dentro de Isadora tudo mudara. Ela saiu para a varanda, os pés descalços sobre o piso frio, o olhar voltado para os campos. O coração ainda batia acelerado, mas não por medo. Pela primeira vez em meses, ela sentia-se viva. Na cozinha, Dona Celina já estava de pé, cantarolando uma velha canção de Minas. Ao ver Isadora, sorriu e serviu café. Dormiu bem, filha? Um pouco. Isadora devolveu o sorriso. Acho que sonhei. Com o quê? Com o vento. Celina pousou a xícara e apertou-lhe a mão. O vento muda tudo, mas também ensina a ficar de pé. Como sempre, as palavras da mulher entraram fundo no peito de Isadora, aquecendo-lhe a alma. Depois do café, ela voltou ao ateliê. A rosa vermelha que Rafael deixara ainda estava ali, as pétalas começando a se abrir. Colocou-a num pequeno vaso de vidro não como enfeite, mas como forma de guardar o silêncio daquele gesto. No meio-dia, Rafael voltou de uma visita aos campos do sul da fazenda. A camisa branca estava amassada, o cabelo em desalinho, o rosto queimado de sol. Quando a viu no ateliê, parou na porta. Posso entrar? Isadora levantou os olhos, meio sorrindo. Você sempre entra, Rafael. Ele riu baixinho e atravessou a porta. O ar pareceu mais denso. Seu olhar pousou na flor sobre a mesa. Achei que fosse jogar lá fora. Não costumo desperdiçar o que sobrevive à noite. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos antes de sentar-se ao lado dela. Não falaram nada. Apenas o som do lápis no papel e do vento atravessando as janelas. Depois de um tempo ele perguntou: Você ainda pensa em ir embora quando o projeto acabar? Não sei. Ela parou o traço. Acho que não quero decidir agora. Tudo bem. Só queria saber se devo me preparar para sentir falta. Isadora ergueu o olhar. Nos olhos dele não havia frieza, só o calor da terra molhada. Ela sorriu. Você fala como se tudo fosse contrato. Talvez porque eu não saiba falar de outro jeito. O silêncio que veio depois era tranquilo, acolhedor. Rafael levantou-se e foi até a janela, observando o horizonte. Quando te vi pela primeira vez, pensei que fosse só mais uma idealista. Mas agora vejo que é o tipo de pessoa que constrói o que sonha. Isadora aproximou-se. E você é o tipo de homem que destrói o que teme. El virus surpresou. Por que diz isso? Porque vejo nos seus olhos. Ela tocou o peito dele, sobre o coração.
o medo de sentir. Rafael não respondeu, apenas segurou a mão dela e a manteve ali. Talvez eu esteja aprendendo. Nesse instante, o vento entrou pela janela e espalhou as folhas de desenho pelo chão. Eles riram juntos, e Rafael percebeu que já não se lembrava da última vez em que havia rido de verdade. À tarde foram juntos até a casa antiga em obras. Isadora Mídia anotava. Rafael segurava a trena, montava suportes. Os gestos se encaixavam num ritmo comum, 2 corações em compasso. O sol se punha, dourando as paredes de pedra. Quando ela levantou os olhos, encontrou o olhar dele mistura de orgulho e algo mais profundo. Você está coberta de poeira, disse ele. É o preço de quem constrói. Eu devia aprender isso. Ele sorriu. No caminho de volta, caminharam entre árvores. O zumbido das cigarras, o cheiro da terra úmida, a paz das montanhas. Nunca pensei que o silêncio pudesse ser tão cheio, comentou Isadora. É porque às vezes o que mais fala não tem som, respondeu ele. Ela riu. Você fala como arquiteto, não como empresário. Talvez você esteja me contaminando. Riram juntos. O vento bagunçava o cabelo dela. A tarde se dissolvia em luz. Quando chegaram à casa, Dona Celina os esperava com chá. Observou os dois e sorriu com doçura. Parece que o projeto vai muito bem. Muito bem, mãe, respondeu Rafael. À noite, Isadora abriu as janelas do quarto. O canto dos grilos, a lua filtrada no jardim, tocou o peito e sentiu o coração tranquilo, o seu e o dele, como se os dois batessem num mesmo ritmo. Sussurrou. Que o vento não leve o que o coração aprendeu a ouvir. No dia seguinte, a chuva caiu sobre a fazenda como um véu espesso. O som das gotas no telhado era como uma respiração compassada. No ateliê, Isadora trabalhava num novo desenho. A casa que respira. As linhas fluíam suaves. A mão já não tremia. Do lado de fora, o mundo era um borrão úmido e, de algum modo, ela sabia que ele estava por perto. Rafael apareceu à porta, encharcado, o cabelo desgrenhado. A chuva te incomoda? Perguntou ela. Sem se virar. Só quando me impede de te ver, respondeu ele. Naturalmente. E ela parou. Isadora virou-se devagar. Você sempre fala como se as palavras fossem paredes. E você, como se quisesse derrubá-las. Trocaram um olhar longo. A chuva batia firme, preenchendo o ar entre eles. Rafael aproximou-se e observou o desenho. É assim que você vê o mundo, é assim que quero que ele seja. Aberto. Vivo. Ele inclinou-se um pouco mais, o sopro quente roçando-lhe o ombro. O coração dela acelerou, misturando-se ao ritmo da chuva. E onde eu entro nisso? Perguntou ele. Baixo, no sol, respondeu ela. No ar que entra. Mas se tentar fechar as janelas, tudo morre. Ele sorriu. Então prometo não fechar. Quando ela se virou, a distância entre eles desapareceu. O calor dele se misturava ao cheiro de terra e café. Rafael tocou o rosto dela com leveza, o olhar pedindo permissão. Posso? Sussurrou. Ela apenas fechou os olhos. O beijo veio como o ar leve no início, depois fundo, cheio de verdade. Sem cálculo, sem poder. Só o som dos corações. Isadora sentiu o mundo girar, mas não quis recuar. Naquele instante entendeu. Não era posse, era entrega. O homem que sempre controlava tudo estava, enfim, se rendendo. Quando se afastaram, os lábios ainda próximos, ela encostou a mão no peito dele. Você está tremendo, Rafael. Pela primeira vez, não sei o que fazer. Então só sinta. Ele riu baixo, um riso simples e real. Ficaram ali, ouvindo a chuva cair. Mas quando ela recuou, percebeu um lampejo de medo nos olhos dele. O medo de perder o controle. Eu não quero te mudar, disse ela. Só quero que me veja como eu sou. Eu vejo, respondeu ele, sincero. E é isso que me assusta. Ela sorriu, suave. Então é um bom começo. Naquele jantar, Dona Celina comentou, servindo vinho. Há uma calma diferente nesta casa. Parece que o vento decidiu ficar. Rafael olhou para Isadora. Talvez porque alguém abriu as janelas certas. Mais tarde, no jardim, a lua prateava os campos. Isadora caminhava descalça sobre a grama molhada. O som dos insetos se misturava à brisa. Rafael se aproximou devagar, as mãos nos bolsos. Fugindo de mim outra vez, não é fuga, é só paz. E se eu quiser ficar na tua paz? Ela parou e o fitou. Não respondeu.
Ele se aproximou, lento, respeitoso, como quem teme quebrar o instante. Quando ficaram frente a frente, não precisaram de palavras. A luz da lua desenhava seus rostos e Isadora viu, enfim, um homem aprendendo a respirar. Sabe, Isadora, disse ele baixinho, sempre achei que amar fosse prender. Agora vejo que é o contrário. Amar é soltar e ainda assim ficar, respondeu ela. Rafael passou a mão pelo pescoço dela, não para puxá-la, mas para confirmar que era real. O beijo veio sereno, longo como chuva que cessa. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, Isadora acordou e viu um bilhete sobre a mesa. Obrigado por me deixar respirar contigo. Ela sorriu. Mas, lá fora, o som de um motor rompeu a paz. Uma caminhonete preta parou diante do portão. De dentro, desceu uma mulher de postura ereta, o cabelo preso num coque impecável, o rosto impossível de confundir. Helena Vasconcelos. A calma, recém-florida mal, tivera tempo de criar raízes e o vento, mais uma vez, começava a mudar de direção. Naquela manhã, as nuvens deslizavam baixas sobre as colinas e o ar trazia o cheiro úmido da terra e dos grãos maduros de café. Isadora acabava de preparar o chá de Dona Celina quando o som de um motor diferente ecoou além do portão. O ruído era estranho à fazenda, rápido demais, frio demais. Do alpendre, ela viu o carro preto e brilhante parar diante das palmeiras. A porta se abriu e uma mulher desceu com o porte altivo de quem traz o ar da cidade consigo. Helena Vasconcelos. O casaco de seda bege ajustava-se ao corpo. Os óculos escuros escondiam metade do rosto. Luvas impecáveis. Atrás dela, Caio desceu do carro diminuído, sem o brilho do dia do casamento. Mantinha a cabeça baixa. O coração de Isadora apertou. O passado que ela deixara no rio agora vinha bater à sua porta. Achei que esse lugar fosse uma lenda, disse Helena, com a voz firme de quem não conhece hesitação. Mas parece que existe mesmo. Rafael surgiu no alpendre, mangas arregaçadas, olhar atento. Senhora Vasconcelos, não me lembro de termos marcado visita. Não se marca quando a urgência é moral, respondeu ela, tirando os óculos. O olhar era afiado como lâmina. Vim buscar o que é meu. Nada seu mora aqui, replicou Rafael, a voz grave. Caio tentou intervir. Mãe, por favor, cale-se, Caio, cortou Helena. Isadora respirou fundo e saiu para o pátio. Vestia um simples vestido de linho claro, o cabelo preso alto, o rosto sem maquiagem, mas os olhos firmes. O que a senhora quer comigo, dona Helena? Quero que entenda a dimensão do que fez, respondeu ela, avançando um passo. Expôs minha família, destruiu meu filho. Isadora sorriu de leve. Seu filho fugiu do altar sozinho. Porque você o pressionou. Helena explodiu. Uma menina sem nome, sem linhagem, achando que podia entrar num mundo que não lhe pertence. Chega, interrompeu Rafael, ríspido. Aqui não é salão de baile, é minha casa. Helena voltou-se para ele, o sorriso tenso. O poderoso Rafael Duarte. Falam tanto do seu império que até esquecem que também tem fraquezas. O olhar dela pousou em Isadora. É isso que o senhor chama de projeto? Rafael não respondeu. Entendo. Homens como o senhor sempre precisam de distrações entre um investimento e outro. O rosto de Isadora corou, não de vergonha, mas de indignação. Eu não sou distração de ninguém. Caio, atrás da mãe, deu um passo à frente. Os olhos estavam cheios de arrependimento. Isadora, me perdoa. Eu fui covarde. Ela o fitou com serenidade. O perdão não muda o passado, Caio, mas talvez te ajude a ser alguém melhor. Rafael aproximou-se, colocando-se ao lado dela. Senhora Vasconcelos, a visita terminou. Ainda não, disse Helena, o olhar faiscando. Quero ouvir dela o que pretende com o meu filho. Nada, respondeu Isadora. Calma. Já o libertei no dia em que ele fugiu. O silêncio se fez. Helena deu um passo atrás, o rosto rígido. E com o senhor, Rafael? Perguntou incisiva. Sabe o que está fazendo? Ele manteve o olhar firme. Sei. E pela primeira vez em muito tempo, sei o que quero. Helena suspirou. Então que o céu te proteja. Virou-se, exausta. Porque essa mulher vai mudar tudo. Ela caminhou de volta para o carro. Caio ficou. Eu não mereço o teu perdão, mas obrigado por não me odiar. O ódio pesa demais, respondeu Isadora. Ele assentiu e partiu.
O carro desapareceu pela estrada lamacenta. O vento soprou forte sobre os cafezais. Isadora soltou o ar, como quem se liberta de uma amarra antiga. Rafael tocou-lhe o ombro. Acabou. Não. Ela sorriu de leve. Agora é que começou de verdade. À tarde, o céu se tingiu de chumbo. Ninguém falou muito depois da partida do carro. Isadora ficou no alpendre, o vento bagunçando-lhe o cabelo. Sentia-se leve e, ao mesmo tempo, vazia, como se uma porta antiga tivesse se aberto dentro dela, revelando o espaço depois da tempestade. Rafael se aproximou. Você está bem? Estou. Sou cansada. Ela não devia ter vindo. Era inevitável. O passado sempre encontra caminho, mesmo quando o trancamos. Ele assentiu. Dona Celina apareceu com uma bandeja de chá. Não se enfrenta a tempestade com raiva, meus filhos, disse com ternura. Se enfrenta com calma. As palavras da mulher pareciam abrandar o ar. Depois que ela saiu, Isadora e Rafael ficaram sozinhos. Eu devia ter te protegido melhor, murmurou ele. Ela não tinha o direito. Ninguém precisa me proteger, respondeu Isadora. Só de estar ao meu lado já basta. Então é isso que vou fazer. Rafael fitou o horizonte. Quando te vi na igreja, cercada de câmeras, achei que fosse frágil. Hoje vejo que o frágil era eu. A fragilidade não é fraqueza, Rafael. É o que nos torna humanos. Um relâmpago cortou o céu. O trovão respondeu de longe. Acho que vem mais chuva, disse ele. E veio uma cortina densa de água, apagando o mundo lá fora. Isadora encostou a cabeça no batente da janela. Engraçado, disse baixinho. A chuva sempre chega quando algo precisa ser lavado. Então que lave tudo, respondeu ele. O que foi dito, o que doeu, e o que fica, o que for verdadeiro. Ele segurou-lhe a mão, num gesto simples e cheio de calor. A chuva não cessou a noite inteira. Já era tarde quando bateram à porta. Isadora foi abrir. Caio estava ali, encharcado, os olhos vermelhos. Preciso falar com vocês, disse. Ofegante. Rafael apareceu logo atrás dela. Alerta. O que quer, Caio? Dizer a verdade. Ele respirou fundo. Minha mãe. Não veio só por orgulho. Ela está doente. Câncer. Disse que não quer morrer, sem tentar consertar o que estragou. Isadora se calou, surpresa. Rafael desviou o olhar para a chuva. Ela nunca vai pedir perdão, continuou Caio. Mas sente. Quis ver vocês, mesmo que do jeito errado. Isadora tocou-lhe o ombro. Obrigada por dizer. Caio assentiu. Espero que você seja feliz, de verdade. Olhou para Rafael. Cuida dela. Pode deixar, respondeu ele. Caio saiu sob a tempestade. A porta se fechou. Isadora ficou imóvel, ouvindo o som da chuva como batimentos de coração. Às vezes o perdão vem disfarçado, murmurou ela. E mesmo assim liberta, completou Rafael. Ele a envolveu nos braços. O calor do abraço misturou-se ao som da chuva, apagando o último eco do passado. Na manhã seguinte, a fazenda brilhava sob o sol. As folhas cintilavam, o ar era novo. No alpendre, Rafael serviu café. Agora sim, começou o recomeço, disse, sorrindo. Isadora olhou para ele. Que venha o sol, Rafael. E juntos desceram os degraus, os pés sujos de barro, mas o coração leve. O passado batera à porta e fora recebido apenas para poder partir. Na manhã depois da tempestade, o sol espalhava ouro sobre as gotas de orvalho que ainda descansavam nas folhas de café. O ar era tão puro que bastava inspirar fundo para sentir o coração se aliviar. A fazenda Santa Luzia parecia diferente, não silenciosa por falta de vida, mas como se a própria terra, as plantas e até as almas que haviam enfrentado o temporal respirassem de novo. Isadora abriu as janelas do ateliê. A luz invadiu o espaço, iluminando os desenhos nas paredes como se ganhassem vida. Ela sorriu, pegou uma folha em branco e escreveu no canto: Confiança é o fundamento. A confiança é o alicerce. De longe, ouviu o som de cascos sobre a estrada de terra. Rafael vinha a cavalo, o chapéu nas mãos, o sorriso fácil. Bom dia, arquiteta. Bom dia, engenheiro improvisado, respondeu ela, com brilho nos olhos. Ele desmontou, as botas cobertas de barro. Viemos ver se a planta ainda está de pé. Está ótima, mas o dono dela ainda precisa aprender a respirar. Estou aprendendo, disse ele suave. Você é uma professora exigente. Riram juntos, e o som ecoou como promessa. Durante a reunião da manhã,
espalharam os novos projetos sobre a mesa de madeira. Isadora explicava, animada, como planejava abrir corredores de luz e criar um espaço comum para os trabalhadores, com vista para o jardim. Rafael ouvia com atenção, tomando notas em silêncio. Você quer que tudo seja visível, comentou. Até o que antes ficava escondido. A transparência é o que sustenta, respondeu ela. Na arquitetura e no amor. Ele sorriu de leve. Então estamos construindo o mesmo tipo de casa. Ela não respondeu, mas o sorriso dela disse o bastante. Ao meio-dia, caminharam até o casarão em reforma. Martelos e serras misturavam-se a gargalhadas. Rafael se surpreendeu com a energia leve do lugar. Um dos operários comentou, Dona Isadora faz a gente sentir que trabalha por algo bonito, não só por salário. Rafael ficou parado, observando-a sob o sol, o cabelo solto, o riso fácil. Entendeu, enfim, por que tudo mudara. Ela havia trazido vida, e a vida não se ensina, se compartilha. À tarde, sentaram-se sobre um muro de pedra, o vento cheirando a feno e tinta fresca. Você sabia que nunca consegui terminar nada que não fosse um contrato? Disse ele. E agora? Agora quero terminar algo que não tenha preço. Ela o olhou, serena. Então comece com paciência. Com você, já é desafio suficiente, respondeu rindo. O sol mergulhou atrás das colinas. As mãos se tocaram sobre a pedra fria, e o silêncio entre eles era mais eloquente que qualquer declaração. Quando voltaram, Dona Celina os esperava com 2 copos de suco de maracujá. Vocês parecem 2 jovens engenheiros do mesmo sonho, disse ela, bem-humorada. Rafael riu. É um projeto de longo prazo, mãe. Os melhores sempre são, respondeu ela, com ternura. O amor é uma construção diária. Quem quer tudo pronto, vive em ruínas. As palavras ficaram pairando no ar. Rafael apertou de leve a mão de Isadora sob a mesa. Não precisavam dizer mais nada. Naquela noite, Isadora escreveu no diário. Ele não promete poder, promete presença. Talvez amar seja isso, ter coragem de ficar quando o vento muda. Lá fora, a fazenda dormia em paz. No ateliê, a pequena luz ainda iluminava os desenhos à casa da confiança, crescendo linha por linha, como o amor que aprendia a respirar. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas como um convite. Isadora acordou cedo, preparou café e ficou contemplando as plantas quase prontas. O mundo parecia pulsar no mesmo ritmo o vento, os sons da obra ao longe, o coração dela. Rafael entrou sem avisar, as mangas arregaçadas, 2 xícaras nas mãos. Começando o dia sem mim, alguém precisa manter o trabalho em ordem, provocou ela. Ele colocou as xícaras sobre a mesa, olhando os desenhos. Falta pouco, falta o mais difícil. O quê? Confiar que vai dar certo? Rafael não respondeu. Aproximou-se e ficou atrás dela, o calor da respiração tocando-lhe o pescoço. Confia em mim? Estou aprendendo, então já é mais do que mereço. Sorriram e saíram juntos. A casa antiga agora ganhava nova forma. As paredes de pedra se misturavam a vidro e madeira, deixando a luz atravessar livre. No centro, um pátio aberto deixava o sol cair como bênção. Rafael olhou em volta, emocionado. Você fez um milagre. Só deixei a casa respirar. Ela ergueu a mão, sentindo o calor da luz. O segredo é não lutar contra ela. Passei a vida lutando contra tudo, murmurou ele. Mas a vida não desistiu de você. Ele segurou a mão dela. Foi simples e completo. Ao meio-dia, almoçaram com os trabalhadores. Isadora ria entre eles, e Rafael apenas observava. Aqueles homens que antes o temiam agora se aproximavam com naturalidade. Ela havia transformado não só os espaços, mas as pessoas. Quando o dia terminou, Rafael pediu que ela ficasse. Quero te mostrar algo. Levou-a aos fundos da casa, onde o terreno se abria para o vale. O ar cheirava a terra e café verde. Diante deles, uma placa de madeira nova dizia: Espaço Menezes para quem acredita na luz. Isadora ficou imóvel. Rafael, é o nome que a casa vai ter, explicou ele, com um sorriso. Porque foi você quem me ensinou o que é construir de verdade. Ela quis falar, mas as palavras se perderam entre lágrimas. Ele pegou sua mão e ajoelhou-se na terra. Sem anel, sem plateia, só o vento e o pôr do sol. Isadora Menezes, eu não sei prometer eternidade, mas prometo respeito, abrigo e amor suficiente para te deixar livre,
Você aceita construir comigo o resto da vida? As lágrimas correram junto do riso. Zim, Rafael. Aceitou. Ele se levantou e a abraçou. Nenhum aplauso, apenas o som do vento e 2 corações batendo em compasso. À noite, Dona Celina preparou um jantar simples, acendeu algumas velas e olhou para eles com ternura. Eu sempre soube, disse. Quando 2 almas constroem juntas, nem o tempo consegue derrubar. Isadora apoiou a cabeça no ombro de Rafael, ouvindo o coração dele. Agora sim, o projeto está pronto, murmurou ele. Não, sussurrou ela, sorrindo. Agora ele só começou. Lá fora, o céu de Minas se abria em 1000 estrelas. A luz refletia nas novas paredes e nos olhos dos dois. A arquitetura da confiança estava completa em sua base erguida não em concreto, mas na coragem de amar em liberdade. Amanhã na fazenda Santa Luzia amanheceu embebida em perfume e canto de pássaros. A chuva da noite anterior lavara o mundo e o céu agora era puro cristal. Isadora despertou antes do sol cruzar as colinas. Do lado de fora, ouviam-se risadas, o arrastar de mesas, o som distante de um rádio antigo, onde Dona Celina tocava uma valsa suave. Naquele dia, a fazenda testemunharia algo que Isadora já não ousava sonhar: um casamento. Não haveria fotógrafos, nem manchetes, nem convidados ilustres. Apenas pessoas reais, corações inteiros e um pedaço de terra coberto por flores brancas. Diante do espelho, Isadora viu o reflexo de uma mulher serena, o cabelo preso de modo simples, o vestido leve, os ombros tocados pela luz. Sorriu. Não era a noiva dos salões do Rio, mas alguém que, enfim, pertencia a si mesma. Dona Celina entrou carregando um pequeno buquê de flores brancas. Pronta, filha, pronta. Isadora sorriu. Acho que nunca estive tão pronta. A mulher lhe entregou as flores e a observou com ternura. Você está linda, mas o mais bonito está nos olhos. Obrigada por me acolher como filha, Dona Celina. Eu não te acolhi, menina. Foi você quem nos deu abrigo. Lá fora, Rafael esperava sob a antiga árvore centenária, o mesmo lugar onde tantas conversas haviam começado. Vestia um terno cinza simples, sem gravata, e trazia no bolso uma flor branca. O rosto que antes fora de pedra agora trazia a calma de quem aprendeu a respirar. Quando Isadora surgiu, o vento pareceu aquietar-se. Todos os trabalhadores, vizinhos e amigos se alinharam ao longo do caminho, cada um segurando uma flor branca. Nenhum luxo, apenas sorrisos sinceros e olhos marejados. Rafael a viu e o tempo parou. Ela caminhou até ele, e quando suas mãos se tocaram, a terra pareceu suspirar. O padre da vila, de voz envelhecida e calma, falou poucas palavras não sobre promessas eternas, mas sobre coragem e abrigo. O amor verdadeiro não é o que promete o paraíso, mas o que constrói refúgio em meio à tempestade. Eles se entreolharam, sorrindo. Rafael Duarte, você promete amar e respeitar Isadora Menezes, não como posse, mas como escolha de cada amanhecer. Prometo. Isadora Menezes, você promete amar e respeitar Rafael Duarte, não como refúgio, mas como caminho ao lado. Prometo. As palavras se perderam no vento, suaves e firmes. Trocaram alianças de prata, moldadas com metal tirado da própria fazenda. Nenhum aplauso, apenas o som do vento, o perfume das flores e o sol abençoando. Depois do beijo, Rafael sussurrou ao ouvido dela. Você é a minha casa, Isadora. E você é o ar que entra pelas janelas, respondeu ela, com voz trêmula. O riso dos convidados ecoou. A música começou violão, tambores leves, passos na grama. Dona Celina se aproximou e, entre risos e lágrimas, exclamou: agora sim, que comece a festa. As mesas de madeira foram cobertas por toalhas brancas, vasos com flores silvestres e o aroma de carne assada e bolo recém-saído do forno. Rafael ergueu o copo de vinho. A tudo o que sobreviveu. Isadora brindou. A tudo o que floresceu. Risos preencheram o vale. Crianças corriam, os trabalhadores dançavam, e Dona Celina observava tudo debaixo da árvore, o olhar banhado de amor. Quando o sol começou a descer, Isadora e Rafael se afastaram em silêncio. Caminharam até o lago. A água refletia o entardecer em 1000 espelhos dourados. Ela tirou os sapatos e mergulhou os pés na água fria.
Lembra quando eu disse que amar era soltar e ficar mesmo assim? Lembrou. Acho que finalmente entendi, disse ele, beijando-lhe a testa. Obrigada por me ensinar a respirar. Obrigada por me deixar voar. Sentaram-se lado a lado quietos. O som distante da festa se misturava ao farfalhar do vento e ao murmúrio da água. Pétalas brancas flutuavam sobre o lago, bênçãos silenciosas da terra para dois corações que, depois de tantas ruínas, haviam encontrado paz. Quando o sol desapareceu, pequenas luzes se acenderam ao longo do jardim. As flores brancas brilharam sob o luar. As crianças dançavam, os adultos riam. Dona Celina ergueu uma taça e bateu levemente, chamando atenção. Meus filhos, começou, a voz trêmula. Já vi muitas casas se erguerem e caírem. As mais lindas ruíram por falta de alicerce e muitos casamentos acabaram por falta de escuta. Vocês têm o que quase todos esquecem: respeito. Que nunca falte isso. Isadora a abraçou, emocionada. A senhora é o coração desta casa, Dona Celina. E vocês são as paredes novas dela, respondeu ela, sorrindo. Rafael se aproximou e beijou a testa da mãe. Se existe algo de bom em mim, vem da senhora. Não, meu filho, disse ela, acariciando-lhe o rosto. Vem do amor que você, enfim, aprendeu a dar. As luzes tremeluziam sobre os campos. Rafael estendeu a mão para Isadora. Posso ter esta dança? Sempre, respondeu ela, rindo. Dançaram devagar, sem ritmo marcado, apenas guiados pelo próprio coração. O rosto dela repousou sobre o ombro dele. É estranho, sussurrou. Parece que o mundo inteiro esperava por esse silêncio. Talvez o mundo só estivesse cansado de tanto barulho, respondeu ele. Quando a música cessou, aplausos suaves ecoaram. Rafael a puxou para mais perto. Vamos fugir um pouco? Foram até a nova casa. O vento noturno trazia cheiro de flor de laranjeira. Lá dentro, tudo simples e acolhedor. Paredes de pedra, janelas de vidro, vasos pequenos e um quadro inacabado, dois rostos banhados em luz. Rafael colocou as mãos nos ombros dela. Ainda não acredito que isso é real. Tudo que é verdadeiro parece sonho no começo, respondeu ela, virando-se. Ele a olhou longamente, o olhar misto de gratidão e desejo. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu era impossível. A gente só desiste do que não tem alma, sussurrou ela. O beijo que veio depois foi lento e inteiro, uma declaração sem palavras. Quando ele a ergueu nos braços, ela sorriu o sorriso de quem, enfim, encontrou descanso. A noite os envolveu em silêncio. Sem luzes fortes, sem trilha sonora, apenas o som do vento, o roçar das folhas e o compasso dos suspiros. Nada urgente, nada forçado, apenas presença. Depois, deitados lado a lado, mãos entrelaçadas, contemplaram o teto banhado de luar. Agora entendo o que é casa, murmurou Isadora. Não é o lugar, é a pessoa que te faz querer ficar. E eu entendo o que é liberdade, respondeu ele. É poder escolher ficar também. Do lado de fora, os grilos cantavam. O vento brincava entre as flores brancas espalhadas pelo caminho. A fazenda santa luzia adormecia, guardando em seu silêncio duas almas que, enfim, haviam aprendido a linguagem da confiança. O primeiro amanhecer depois do casamento, a luz entrava pelas janelas abertas, dourando tudo. O lençol branco, o pequeno vaso de flores e o rosto adormecido de Isadora. Rafael observava em silêncio. Antes, suas manhãs começavam com telefones tocando, e-mails, cifras e pressa. Agora tudo começava com o som do respirar dela, um ritmo novo, calmo, que ele nunca conhecera. Tocou de leve os cabelos dela. O coração batia sereno. Isadora abriu os olhos e o encontrou olhando. Que foi? Só estava me certificando de que isso não é sonho. Se fosse, eu não te deixaria acordar. Riram juntos, com o riso leve de quem finalmente pertence ao dia. O ar da fazenda trazia cheiro de café, leite fresco e terra molhada. Isadora vestia a camisa larga dele e andava descalça pela cozinha. Rafael a seguiu, acendendo o fogo. Conversaram sobre coisas simples: trocar a janela da sala, pintar o corrimão, montar um cavalete novo no alpendre. Tudo soava natural, como se já vivessem assim há anos. Sabe, disse ela, eu sempre achei que casamento fosse o fim da história. E agora, acho que é o começo do trabalho mais bonito. Então estamos em construção, ele respondeu.
entregando-lhe uma xícara de café. Pela manhã, Isadora foi ao ateliê e Rafael ao terreiro de secagem. Mas ele já não era o patrão distante. Conversava com os trabalhadores, ajudava a carregar sacas, ria com eles. O suor manchava a camisa, mas o sorriso era sincero. Ninguém lembrava de ter visto Rafael Duarte sorrir assim. Ao meio-dia, voltou e encontrou Isadora pintando o caixilho da janela. Havia tinta branca no rosto, o cabelo solto e os olhos cheios de sol. "Você não para nunca", disse ele. "A casa ainda não acabou." "E eu?", perguntou, meio brincando. "Você está em reforma também." Ela lhe entregou o pincel. Ele tentou ajudar, mas deixou cair uma gota no braço dela. "Senhor Duarte, está me pintando, tentando te marcar para sempre." Ela gargalhou e o empurrou para fora. O riso dele se misturou ao vento e se espalhou pelo pátio. À tarde, sentaram-se nos degraus, bebendo caldo de cana. O vento trazia o perfume da grama seca. "Percebe?", perguntou Isadora. "O quê?" "Que o silêncio daqui não é mais vazio. É cheio da gente", respondeu ele. "Antes eu ouvia só o som do lucro. Agora ouço vida." Ela apoiou a cabeça no ombro dele. "A casa de janelas abertas. É isso que somos agora." À noite a fazenda estava calma. Dona Celina lia na sala. Eles, no alpendre. Rafael segurava a mão dela, desenhando círculos com o polegar, como quem grava a paz na pele. O vento soprou leve. "Sabe o que mais gosto nisso tudo?", perguntou ele. "O quê?" "Que não preciso ser herói para te merecer. E eu não preciso ser perfeita para ficar." Olharam-se em silêncio. O brilho em seus olhos era coisa que nem poder, nem fama, nem os prédios de São Paulo poderiam comprar. E lá fora, as sementes de café começavam a brotar. Os primeiros dias de casamento correram suaves como respiração. Mas Isadora sabia, nenhuma casa permanece inteira sem cuidado. O amor também precisa de mãos. De manhã, trabalhavam juntos. Ao meio-dia, almoçavam sob a árvore antiga. À noite, liam com Dona Celina. Era uma paz tão grande que às vezes ela temia que fosse sonho, até que um dia, arrumando a mesa de Rafael, encontrou um envelope sem nome. O papel era espesso, a caligrafia firme, antiga. Isadora reconheceu na hora. Helena Vasconcelos. A carta era breve. "Não peço perdão. Peço apenas que cuide bem do amor que tem, porque cuidar é mais difícil que conquistar. H." Isadora ficou imóvel. Não havia raiva, nem medo, apenas uma melancolia leve. Talvez aquele fosse o modo de Helena pedir desculpas. Rafael entrou e viu a carta nas mãos dela. Ia dizer algo, mas Isadora balançou a cabeça. "Ela está tentando, do jeito dela. Eu devia ter te protegido disso." "Não", disse ela com um sorriso tranquilo. "Algumas dores precisam ser recebidas para poder ir embora." Sentaram-se juntos diante da janela aberta. A luz atravessava a cortina, dançando sobre a parede branca. Mais tarde, enquanto Rafael voltava ao trabalho no campo, Isadora pintava no ateliê. Dessa vez, não era uma casa, nem uma figura humana. Era apenas a luz atravessando uma janela aberta. Chamou o quadro de "O Perdão Também é Arquitetura." Quando ele retornou, encontrou-a com as mãos sujas de tinta. "Você está linda", disse. "Estou uma bagunça. Uma bagunça viva." Ela riu e jogou-lhe um pano. Ele sentou-se ao lado dela. "É isso que você sente agora, Sem?" "A paz tem cor, e eu finalmente descobri qual." "Hoje recebi mensagem do Caio", contou Rafael. "Está trabalhando em uma firma pequena em Niterói. Disse que está bem." "Fico feliz", respondeu ela. "Parece que todos estão encontrando o próprio lugar." À noite, o vento voltou. Eles se abrigaram no alpendre, a chuva fina caindo no jardim. Rafael passou o braço pelos ombros dela. "Acha que o amor muda depois do casamento?" "Não. Acho que ele mostra se estava pronto para ficar. E o nosso está? Está aprendendo. Então temos a eternidade para treinar", disse ele, rindo. Isadora encostou a cabeça no peito dele. O som da chuva, do coração e da noite misturou-se num mesmo ritmo, o ritmo dos que sabem viver devagar para ouvir. Na manhã seguinte começaram o dia como sempre, consertando, pintando, plantando. Cada gesto deixava uma marca não de luxo, mas de verdade. Dona Celina observava de longe, sorrindo. Sabia que a felicidade não mora na perfeição, mas nas mãos que continuam cuidando. Quando o sol caiu sobre os cafezais, Isadora chamou da varanda.
Rafael, o café está pronto. E de longe ele respondeu, Diabo, minha casa de luz. As vozes deles ecoaram pelos campos, descendo até o vale. Os grãos maduros brilhavam como bênçãos, e o vento levava o riso de ambos. Naquele entardecer, a casa das janelas abertas já não era apenas construção. Era símbolo de um amor sem trancas, que respira, deixa o sol entrar e permanece aberto para o mundo e para o outro. O tempo passou leve, como a névoa cobrindo as colinas de café. 4 anos depois do casamento, a fazenda Santa Luzia já não era a mesma, mais firme, mais verde, mais viva. Cada canto trazia a marca deles. A mesa de madeira onde Rafael trabalhava escurecida pelo café que Isadora lhe trazia toda manhã. O ateliê ainda com respingos de tinta branca do primeiro dia de pintura a 2 e o velho ipê do alpendre, agora com um balanço onde as crianças da região se reuniam para ouvir Dona Celina contar histórias. A fazenda já não era propriedade, era respiração de família. Rafael deixara de correr atrás de grandes obras, continuava dono da Duarte Construtora, mas agora dividia responsabilidades e preferia os dias lentos, cavalgadas pela manhã, inspeções pelos cafezais ao meio-dia, leituras ao pôr do sol com Isadora. Costumava brincar, agora sou um homem de pequenas grandes obras. Isadora não ria. Sabia que era verdade. Seus quadros haviam mudado. Já não havia gaiolas ou paredes fechadas, apenas céu aberto, vidro, vento e vida. Certo dia, arrumando gavetas, encontrou o primeiro caderno de esboços, o desenho trêmulo de uma borboleta presa, com a frase, mesmo a beleza pode aprisionar. Sorriu e acrescentou outra linha. Mas a fé e o amor libertam. À tarde, levou o caderno ao alpendre, onde Rafael consertava uma cadeira. Achou algo do passado? Perguntou ele. Sim, mas o passado não dói mais. Então guarda. Ele faz parte do alicerce. Ela se sentou ao lado. Às vezes acho que passamos a vida tentando construir o amor certo, mas o amor certo é o que constrói a gente. Você fala como se ainda desenhasse, sorriu ele. E talvez esteja mesmo. O sol escorreu pelas colinas. Uma nuvem cruzou o céu, e depois a luz voltou firme, intacta. À noite, Dona Celina apareceu com um bolo e um olhar cansado, porém luminoso. Lembram quando eu disse que o amor é obra devagar? Lembramos, mãe. Puabem. Agora entendo. Quando uma obra parece pronta demais, é porque o tempo acabou. O segredo é deixar sempre uma parede por terminar, para a vida continuar pintando. Isadora se emocionou. A senhora é a alma dessa casa. Não, filha. A alma da casa é o amor que vocês deixam nas coisas. Eu só cuido para que ele não se perca. Naquela noite, o céu de Minas estava coberto de estrelas. Isadora abriu o ateliê e deixou o luar entrar. Sobre o cavalete, uma nova tela. Uma casa sem teto, com paredes baixas, atravessada por feixes de luz. Chamou-a As Paredes da Luz. Rafael entrou com uma taça de vinho. Parou atrás dela. É a última, é a que fecha e abre ao mesmo tempo. Ele ficou em silêncio, depois murmurou. Sabe o que mais aprendi contigo, Isadora? Que o amor não precisa provar força, só precisa durar no silêncio. E o silêncio é onde a luz mora. Ficaram lado a lado, sem mais palavras. O vento moveu as cortinas, e as paredes refletiram o brilho do luar. Na manhã seguinte, chegou a notícia. Helena Vasconcelos havia morrido. Partira em silêncio, na casa à beira-mar, deixando poucos pertences. Entre eles, uma carta endereçada à fazenda Santa Luzia. A carta chegou uma semana depois. Vi o retrato de vocês no jornal local. Não há perdão que baste, mas há admiração. Vocês construíram o que eu só soube fingir. Helena. Isadora leu sem dizer nada. Guardou o papel ao lado do caderno antigo da borboleta. Não precisava responder. Entendia que, no fim, todos precisam de uma janela aberta. À noite, saiu para o alpendre e olhou o céu. Que descanse em paz, murmurou. Rafael abraçou-a por trás. Ela viu você mudar o mundo dela. Não, eu só acendi uma luz. E eu aprendi a nunca mais apagá-la. O vento tocou as janelas de vidro. O luar cobriu os dois com sua calma. O outono chegou cedo. O ar trazia cheiro de café maduro e folhas secas. As colinas douravam sob o sol oblíquo,
como se o tempo parasse para admirar a obra que eles haviam feito. No ateliê, Isadora trabalhava na tela quase terminada. As paredes da luz era a soma de tudo: dor, esperança, perdão e amor. As paredes baixas se abriam para todos os lados. A luz banhava duas silhuetas no centro, unidas sem tocar. Faltava apenas um pequeno espaço sem cor. Rafael entrou, as mãos ainda com pó de terra. De novo aqui? A casa te chama e você não responde. Estou terminando a última parede. Ele olhou o quadro. Você sempre deixa uma parte sem cor, para a vida poder continuar pintando. Sentou-se ao lado dela. Às vezes ainda acordo com medo de perder tudo isso. A luz não vai embora só porque você fecha os olhos, Rafael. E se um dia você cansar de mim, a gente reforma o amor como fez com a casa. Riram juntos. Lá fora, o vento balançava o sino pendurado no alpendre, o mesmo ritmo tranquilo de todos os dias. Naquela noite, jantaram com Dona Celina, o cabelo dela já branco, o olhar ainda aceso. Lembram que eu dizia que o amor é obra devagar? Lembramos, mãe, respondeu Rafael. Pois então, o de vocês virou catedral. Isadora serviu mais chá, e a senhora é a guardiã dessa catedral. Eu? Sorriu ela. Sou só o sino que lembra a hora de agradecer. Mais tarde, saíram para o alpendre. A lua cheia brilhava tanto que até as folhas refletiam prata. Sentaram-se, olhando os cafezais prestes à colheita. Percebe? Disse Isadora. O som do vento é o mesmo de quando cheguei aqui. É, só que agora não é solidão, é companhia. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Às vezes penso em tudo. A igreja, o escândalo, as tempestades. Se nada disso tivesse acontecido, eu ainda seria a borboleta na gaiola. E eu a mão que fechava a porta, respondeu ele. Ainda bem que o vento nos empurrou um para o outro. Ficaram assim, no silêncio que também era diálogo. A lua refletia nos olhos deles, serena, viva. Na manhã seguinte, Isadora terminou a pintura. No espaço que faltava, pintou o amarelo suave da aurora. Olhou o quadro por um longo tempo e sorriu. Raphael entrou. Terminou? Sim, mas não é o fim. Nunca é, Isadora. Ela lhe entregou a tela. Guarda. Um dia, quando a gente não estiver mais aqui, quero que alguém olhe para ela e entenda que o amor é construção, não milagre. Prometo, disse ele, com os olhos úmidos. À tarde, penduraram o quadro na sala. A luz do sol atravessava a janela e o fazia brilhar de verdade. Dona Celina observou em silêncio, as lágrimas correndo devagar. Essa é a casa que o tempo sonhou para vocês, disse ela. E a casa que o amor construiu para todos nós, respondeu Isadora. O vento soprou, espalhando o aroma de café. No céu, um bando de pássaros cruzou o vale, refletindo a luz dourada. Isadora o seguiu com o olhar e murmurou. Mesmo as ruínas podem florescer. E a luz sempre encontra um jeito de entrar, completou Rafael. Ali ficaram, entre as paredes de luz que haviam erguido juntos, um lar feito não de tijolos, mas de fé, coragem e amor trabalhado dia após dia. E assim permaneceram, sem ponto final. Porque o amor verdadeiro como a luz não termina apenas, continua a iluminar.